esse banner e não tem para onde você escapar. A grande verdade está na tela, e depois de muitos estudos, Spurgeon chega a essa conclusão de uma forma muito clara, de que você que nos assiste, que está aqui ou em casa, ou vai ver até mesmo isso posteriormente, caso você seja um cristão, ou você é uma coisa, ou você é outra, e essa uma coisa é um missionário, e a outra coisa é um impostor. E o que ele quis dizer quando ele falou sobre isso? Ora, então vamos entender. Cristãos somos nós, estamos nos pequenos grupos, estudando a palavra de Deus em Atos, e recentemente passamos por Antioquia, claro, historicamente, quando foi a primeira vez em que usaram os nomes, esse nome, né, de cristãos, a nós, ora, se nós cremos em Cristo, vivemos em Cristo, pregamos a Cristo e temos esperança em Cristo, que o que estamos vivendo nessa vida é só um pedaço daquilo que está prometido, porque as nossas esperanças em Cristo é para além dessa vida, então somos cristãos, porque vivemos segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todo cristão que somos nós é um missionário. Missionário não precisa falar muito sobre o que é, não precisa. Vamos, nos permita, embora possa estar claro talvez na sua mente, mas eu até pedi ajuda aqui, olha, missionário é aquele que recebeu ou assumiu a incumbência de realizar determinada tarefa ou promover a sua concretização. Então você tem algo para fazer, até se usa o jargão de que missão dada, deveria ser missão cumprida. Então nós temos uma missão. Você quer ver que a gente sabe sobre isso, e até cantamos sobre isso? Hino de número 288, como é que chama? Como é que chama? Não ouvi, Marília? 288, Marília. A mensagem real. Real é significado de rei. É Ele que manda. E Ele é o nosso Senhor Jesus. Então nós cantamos assim, olha, eu sou forasteiro aqui, eu estou em terra estranha, ou seja, forasteiro é o que é de fora, e terra estranha porque nós não somos daqui. Foi Jesus que falou isso perante Pilatos, eu sou rei, mas não daqui. Isso nós falamos que nosso Senhor é o nosso rei, e com Ele vamos morar, então nós também não somos daqui. E o verso seguinte, então, o terceiro vai dizer, celeste pátria, sim, é para onde eu vou, que é a morada eterna, que é o céu. E aí ele segue, embaixador, o que é isso? Alguém que representa os interesses de uma nação. Qual nação? A celestial, que é para onde nós vamos. Embaixador por Deus, do reino lá dos céus. E aí a linha da primeira estrofe, nós estamos aqui fazendo o quê, viemos em serviço do nosso rei. E aí a gente canta a estrofe. É a mensagem que me deu, que veio lá dos altos céus. Qual é a mensagem? Que vos reconcilieis com o Senhor, Rei meu. E aí a gente canta a última linha da estrofe dizendo, reconciliai-vos já. Quem é que fala sobre isso? Quem é que vive sobre isso? Um missionário. E se você não faz isso, se você não representa os interesses da pátria de onde você vem como embaixador, se você não entende que você tem uma missão que lhe foi dada e vai ser cumprida, por mais que você venha à igreja, por mais que você esteja aqui hoje, quarta-feira, sexta-feira tem culto de oração, amanhã tem um pequeno grupo dos adolescentes e jovens, alguns, e também domingo estaremos aqui 6 horas da manhã, não, desculpa, 8h30, 6 horas é o outro, 8h30, hein, não é 9, às 8h30, meia hora mais cedo do que o costume, só no outro domingo que é 6 horas da manhã, não interessa, tu pode vir a qualquer hora. Se você mesmo assim não der conta de cumprir a sua missão, você está fugindo da sua missão, então você é um impostor. Vamos ver o que significa impostor? Pode deixar a frase aí por gentileza, querida, na tela. O dicionário diz assim, ou você é um cristão ou você é um mentiroso, porque impostor é sinônimo, é um significado de mentiroso. Ou então você é um hipócrita, que parece uma coisa, mas na verdade é outra. Por exemplo, você até vem na igreja, até carrega a Bíblia, até parece um cristão, mas na verdade
é alguém que passa por aqui e não leva a sério essa coisa de reconciliar-vos já, de ter que pregar o arrependimento, de falar do amor de Deus. O impostor é aquele que ludibria, ou seja, aquele que engana. Até parece cristão, nós falamos, até Bíblia tem, até de Jesus fala, mas na verdade fala quando é conveniente, fala conforme as circunstâncias, e não respira, o coração não está cheio. Então não é disso que a gente fala, é só quando interessa de fato. Então a gente até engana, até por isso enganador é sinônimo de impostor, engana e engana bem, ou seja, é um fingidor. Você está fingindo. Muitos por medo da condenação eterna vem à igreja, mas não prega, mas não testemunha, mas não cumpre a missão que nos foi dada. Com base nisso, agora sim, nós vamos ler a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo de número 31. E enquanto você está abrindo a Bíblia, nossos queridos ali da projeção já vai deixar um vídeo pronto para rodar, que nós assistiremos na sequência da leitura do versículo de número 31 de Atos 4. Abre aí, irmão. Atos, capítulo 31. Esse texto fala que a igreja estava ungida, estava reunida, e estava orando. Todo mundo conjuntamente fazendo a mesma coisa. Então nós vamos ler esse texto em alta voz, à vontade, com a voz solta, todos juntos. Atos capítulo 4, versículo 31, vamos lá. Tendo eles Vamos assistir o vídeo? Por favor. O assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. E quando ele... O assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm júri popular e as pessoas podem enfrentar. Então tem vários vídeos das pessoas... O assassino de Green River. Até onde eu saiba, sociopatas e psicopatas não têm sentimento. E esse psicopata, ele matou mais de 40 mulheres. E quando ele estava ali, ele prenderam o sujeito, e você sabe que lá na América tem essa questão de levar a vítima pro júri popular e as pessoas podem enfrentar. Então tem vários vídeos das pessoas falando assim: você deve morrer no inferno. A mulher estava até cuspindo aqui. Eu odeio você. Se eu pudesse, eu picava você. Te ódio, você é um monstro. E ele olhando assim, com um olhar bem frio, né? Frio. E o único sentimento que ele esboçava, além da frieza, era o desdém. Sabe a ironia? Aquele camarada que fala. Aí chegou um senhor de suspensório, assim, uma barba grande, e falou assim: o senhor tornou minha vida muito difícil, me embargando a voz. Eu sou um cristão. E o Senhor está me obrigando a colocar em prática o mandamento mais difícil que Jesus me deu, que é o de perdoar. Eu sei que essas pessoas aqui odeiam o Senhor, mas pelo que o meu mestre mandou, apesar do que o Senhor fez com a minha filha, eu perdoo o Senhor. Sinta-se perdoado. Naquele momento, contrariando todos os prognósticos que dão de sociopata, o cara chorou. Ele chorou. A graça de Deus capacita você a fazer coisas que o velho homem não faz. Avivado. E avivamento necessariamente precisa deixar entender a quem convive conosco que Cristo é visto em mim, de que Ele está vivo em mim. Não se vive um avivamento com base naquilo que são as emoções, mas com base naquilo que o Espírito Santo faz em nós. E nós estamos buscando o avivamento. E quando buscamos e encontramos e pegamos e trazemos, nós encontramos então Cristo dentro de nós. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e com, olha esse nome, intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, alguém que está avivado, alguém que está cheio do Espírito Santo, prega o Evangelho. O que é intrepidez? Então vamos lá que o dicionário vai ajudar de novo. Esse texto, capítulo 4,
capítulo 3 e 4, de Atos, vai nos falar muito sobre Pedro, um pescador, um dos mais chegados de Jesus, estava o tempo todo. Foi Pedro que dormiu quando Jesus subiu para orar no Getsemane. Foi Pedro quem primeiro viu Jesus quando ele ressuscitou. E Pedro é o primeiro, juntamente com João, a realizar um milagre após a subida de Cristo aos céus e o envio do Espírito Santo de Deus. E esse texto fala que ele pregou, a igreja pregava com intrepidez. E quando se prega com intrepidez, que é uma força inabalável, ou seja, que não te cala, que não diminui a tua vontade diante de uma situação, mesmo que essa situação seja perigosa. E aqui, por exemplo, quando a igreja orou e o local tremeu, era um momento de perseguição que Pedro tinha acabado de sair da cadeia, e disseram para ele: não fala sobre esse tal de Jesus a quem você curou esse homem, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, senão você vai sofrer ainda mais. E ele foi lá e com intrepidez, porque estava cheio do Espírito Santo, ou seja, com uma força que ninguém resistia, mesmo diante do perigo, com coragem, numa expressão de destemor, de valentia, de bravura, ou seja, uma ação de quem não tem medo, mas tem ousadia, é característica de quem é intrépido, ou seja, não vai te calar. Quando Jesus começou o seu ministério, ele chamou 12 homens, e esses 12 homens nós conhecemos como 12 discípulo. E o período do discipulado, e inclusive nós temos aqui às vezes a classe do discipulado, é o período do aprendizado, porque você está ali para aprender. Então esses 12 discípulos formavam com Jesus uma igreja, uma sala de aula bíblica dominical, sabatina, de segunda, de terça, o tempo todo eles estavam aprendendo com Jesus sobre como é ser cristão. E é isso que nós fazemos quando a gente vem à igreja. Então eles viveram o ministério de Jesus o tempo inteiro. Nós estudamos o livro de João no pequeno grupo, começamos pelo livro de João, acredito que todos os grupos já terminaram, e nós vimos o tempo inteiro, Jesus era ali o principal nome, é o principal nome do livro de João, de Marcos, de Mateus, é tudo na essência dele. É claro que o resto do Novo Testamento também, mas ali era a pessoa de Jesus enquanto o seu ministério. E depois que Jesus morre, então, e sobe aos céus e envia o Espírito Santo, quem entra em cena são os apóstolos. E aí Lucas escreve o que fizeram os apóstolos, quais foram os seus atos após a ascensão de Jesus. Até por isso o livro se chama Atos dos Apóstolos. O que eles fizeram? Leia o livro que você então entenderá. E aí nós vemos, entre outras coisas, no capítulo 1, para que se completasse o time de 12, Judas então saiu fora, eles levantam Matias, está instituído novamente os 12, e aí vem no dia da festa de Pentecostes o Espírito Santo sobre o povo de Deus. Até por isso é chamado, a descida do Espírito Santo, a descida do cumprimento do Pentecoste. E aí veio aquela situação dos dons de línguas, em que as pessoas falavam da sua língua original. Alguns falam língua estranha, mas não eram estranhas, eram conhecidas conforme a sua pátria de origem. E no final disso tudo, porque os judeus estavam ali vendo aquela gente, até inclusive atônitos, dizendo: uai, esse não é lá da Grécia, falando grego, esse não era de Roma, e assim por diante. Então quando eles viram aquilo, disseram, alguns disseram, devem estar bêbados. E quem é que sai para defendê-los? Pedro. E aí Pedro vai falar assim: que é isso, rapaz? Essa é apenas a terceira hora do dia. Que hora é a terceira hora do dia, irmãos? 9 horas da manhã. É que o calendário judeu na ocasião começava a contar as horas a partir do momento que o dia clareava. Então, por volta de 6 horas, 1 hora, 7, 2, vai indo 9 horas, era para nós aqui em torno de quando isso acontece. E aí Pedro vai dizer: é claro que não, e sai em defesa deles. E a defesa de Pedro, um incauto, um iletrado, um pescador, que não tinha estudos, diz o texto mais à frente, que ele era mesmo assim, vai sair com um discurso intrépido, de maneira que, se você ler o que Pedro disse àqueles homens sobre o que de fato estava acontecendo,
no versículo 41, no capítulo 2, vai dizer: então lhes aceitaram a palavra, e naquele dia foram batizados um acréscimo, foi-lhes dado um acréscimo e batizado de quase 3.000 pessoas em apenas uma palavra que Pedro deu para defender aqueles que ali receberam o Espírito Santo de Deus. Isso é pregar com intrepidez. E quando você vê Pedro discursando, você vê que ele estava com o coração cheio de Deus, e até por isso a boca dele falava de Deus. Ele estava com o coração cheio de Cristo, que tinha vivido com Cristo, e hoje, para vivermos e entendermos o que Cristo quer que falamos, nós lemos a Bíblia, nós vemos então a escola dominical, ao culto, assistimos, aprendemos e nos enchemos, para que quem sabe possamos ousar falar um pouco perto daquilo que Pedro falou. E não parou por aí não. Os convertidos então foram se achegando, versículo 47 do capítulo 2, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E aí nós entramos no capítulo 3, lá está Pedro e João, conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, o amado da parte de Cristo, e subiam a um templo, para quê mesmo, hein? Para orar. Pedro dormiu quando Jesus subiu, mas agora ele mesmo estava indo ao templo para poder orar. E é bom te dizer que para os judeus o templo é a principal instituição religiosa. Era para lá que eles iam para se encontrar com Deus, para falar com Deus, para oferecer as suas ofertas, para se achegar a Deus. Então o templo tem um significado, tinha e ainda tem, para os judeus muito grande. E lá está Pedro e João, foram lá para orar na hora nona, por volta de 3 horas da tarde. Se tinha sol, devia estar bem escaldante, que é a hora pesada do dia. Por volta de 3 horas da tarde, versículo 2, era levado um homem que era coxo. O que é uma pessoa coxa? É uma pessoa manca, é uma pessoa que se desnivela quando caminha, porque normalmente tem algum tipo de defeito na perna, e que no caso desse homem, era um defeito de nascença. E observa o texto: o qual punham ele todos os dias, diariamente, ou seja, alguém levava ele lá, porque alguns coxos conseguem andar sozinhos, outros nem tanto, porque no caso desse homem, que tinha aí nessa época por volta de 40 anos, precisava de ajuda para se amparar e chegar onde ele precisava, porque não conseguia caminhar sozinho. É por isso que o texto falou: o qual punham, alguém o colocava lá diariamente, à porta do templo, chamada Formosa, feita de bronze de Corinto, que dava acesso ao pátio do átrio das mulheres. Mas aquela parte, essa porta formosa, também dava acesso ao átrio de Israel, e só os judeus tinham acesso ali. Então era uma porta muito famosa, muito conhecida, muito bonita, e até por isso chamado Formosa. E o que esse homem ia lá fazer todos os dias? Pedir alguma coisa. E essa alguma coisa, a Bíblia fala que era esmola. Então ele esmolava. Então veja bem, era uma porta de igreja, ali deviam ter pessoas com um coração bondoso, será? E esse homem todos os dias ia para lá em busca de pedir alguma coisa por sua sobrevivência. E ele era levado, versículo 3, vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, não só pedia, o texto fala, implorava. Talvez porque tivesse muita fome na ocasião, talvez porque a sua última alimentação já tinha sido há algum tempo, ou porque talvez lhe era o costume, de fato, por uma tática de pedir e conseguir alguma coisa, ele implorava que lhe dessem alguma coisa, uma esmola. Versículo 4, Pedro fala para ele: olha para mim, rapaz, olha para mim, fita-me os olhos, ou seja, num olhar profundo, num olhar de quem de fato vai olhar e ver a alma, e ver por dentro, para que não se desviasse, para que não somente ouvisse, mas ele diz: olha para mim. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. Versículo 5, ele os olhava de que maneira? Atentamente, e ele esperava receber alguma coisa. O coração daquele homem deve ser se alegrar, dizendo: até que enfim alguém vai erguer a mão, quem sabe, e me dar aquilo que eu tanto espero, a qual ele pedia todos os dias. Para grande surpresa dele,
Pedro lhe disse, versículo 6, não possuo nem prata e nem ouro. Talvez a alegria daquele homem teve fim. Ele falou, puxa, dei azar, não vai ser dessa vez. Se estou com fome, continuarei, porque o que ele esperava, acabaram de dizer a ele, não possuo nem prata e nem ouro, porém, perceba, o que tenho, isso te dou. E aí eles falam, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem nós devemos pregar, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem nós devemos viver e anunciar, anda. Foi suficiente. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, eu te dou. Toma. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, ao qual ele tinha recebido no capítulo anterior, ele então faz a primeira cura dos apóstolos registrado na Bíblia, a cura de um coxo. A pergunta é, se era na porta da igreja, e todos os dias ele estava ali, era um culto de oração, por que ninguém outrora, antes, já o tinha lhe dado isso? Porque as pessoas vão à igreja e não entenderam como Pedro aqui e João, não fizeram como Pedro e João em oferecer a Cristo. Será que a gente não vai à igreja só para buscar um Cristo todo para mim? Não é essa a nossa missão, não é isso, vir à igreja, voltar para casa, não passar pelo processo de transformação, e pior ainda, além de não passar, não colaborar para a transformação das pessoas que convivem conosco, que é o nosso campo missionário imediato e que todos têm, todos, você convive com alguém, você não está isolado, esse alguém desfruta de ti, sente o teu sabor, o teu cheiro, olha para você e te vê, e deveria sentir o sabor de Cristo, o cheiro de Cristo, olhar para você e ver a Cristo, porque é o seu campo missionário imediato. Então, só de viver aquilo que o seu coração está cheio, se ele estiver cheio de Cristo, as pessoas viverão a Cristo contigo, e você está pregando para eles, por ser quem você é. Isso faz de você um missionário. Agora, se você negligencia a Cristo, vem à igreja, ouve, escuta, levanta a mão, chora, canta, até parece, mas não é de fato um cristão, então você acorda, vive a sua vida com familiares, vai ao trabalho, vai à padaria, vai de ônibus, vai de carro, e ninguém vê nada que te faça parecido com Cristo. Ninguém consegue ler a Bíblia num bom dia seu, porque não é agradável, porque não é doce, porque não é saudoso, mesmo que você esteja num dia mau. Como seria se de fato, com todas as pessoas com quem convivêssemos ao longo do dia, anunciássemos a Cristo pelo sorriso, pelo jeito de falar, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos, pelas decisões que tomamos, porque nós não somos daqui. O que Pedro e João ofereceram para esse coxo, que depois daqui o texto vai dizer que ele então levanta, e para não ter dúvida nenhuma, tinha muita gente em volta olhando, ele não só caminha, ele salta, ele pula, porque um coxo se desequilibra facilmente, e quando ele é curado, ele pulava e não caía mais, ele saltava e não caía mais, e todos viram aquilo e ficaram atônitos, mas muita gente já tinha passado pelo pórtico da Porta Formosa e não tinha curado ao coxo a quem Pedro e João curaram, porque Pedro e João deram àquele homem o que tinha dentro deles, que não era nem ouro e nem prata, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. O que eu estou querendo te dizer é que talvez o teu sorriso cura a tristeza de quem está perto de você, mesmo que temporariamente. Se você sorrir com Cristo, nos olhos, nos lábios, no coração, um sorriso sincero que contagia, que alguém vai te dizer assim, poxa, gostei, obrigado, e quem sabe o seu sorriso vai acompanhado de um abraço, de uma fala amiga, de um chega para cá, por que é que você está caído, vamos conversar,
E então a gente ministra a Cristo através da boca, porque o coração está cheio. E dá para ela, para essa pessoa, familiar ou não, amigo ou não, conhecido ou não, aquilo que o coração está cheio. A Cristo Jesus. O texto segue, o povo estava ali e viram aquilo. E então Pedro vai discursar a respeito daquilo, porque o povo ficou assombrado, final do versículo 10, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. E então todos sabiam que ele era um coxo de nascença, e agora depois de quase 40 anos, sendo levado pela rua fora de um lado para o outro, pedindo esmola, aquele homem anda e anda do lado de Pedro e de João. E todos olhavam aqui e falaram: esse não é o coxo da Porta Formosa? Sim, é ele, mas como pode estar andando? E então Pedro vai discursar ali, naquele povo, versículo 11, apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão, porque todos queriam ver aquilo. A notícia rapidamente se espalhou. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nosso pai, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida, de Sarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E ali ele continua o seu discurso. Como juntou muita gente, esse foi um momento crucial. Nós vimos no texto atrás, de que quando Pedro fez a defesa daqueles a quem julgavam estar alcoolizados, bêbados, 3.000 se converteram. Nesse discurso, mais 5.000, a Bíblia diz aproximadamente, entenderam, porque aquele sinal, aquela cura, aquele milagre chamou a atenção e todos foram para lá. Então Pedro aproveitou para dizer para eles, para cantar para eles o hino da mensagem real, versículo 19 do capítulo 3 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Não é isso que cantamos no 288? Reconciliai-vos já com Deus. Ora, reconciliar porque estávamos quebrados, partidos de relação. Então um perdão concedido da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, após um pedido de transformação de vida, de reconhecimento. É esse o nosso alvo, é essa a nossa missão. Então nós devemos cumpri-la para sermos um missionário, ou então seremos um impostor. Por isso Spurgeon nos traz essa frase. Alguém não gostou do que estava acontecendo, e Pedro e João foram presos. Apresentados diante do sinédrio, daqueles que mandavam, eles então falam: como é que vocês fazem isso? Em nome de quem? Isso vocês sabem muito bem. E não acharam erro algum daquilo ali, e os puniram, os ameaçaram, dizendo que se eles continuassem falando desse tal Jesus, curando, pregando as multidões, coisa pior lhes aconteceria. E aí no versículo 13, ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados, incultos. Iletrados, irmão, nos dias de hoje nós vamos falar de analfabetos. Os caras sabiam jogar a rede de um lado para o outro, pegando peixe, porque eram originalmente filhos de pescadores, criados em colônia de pesca, que nasceram para pescar, e que aprendeu com os pais o ofício da pesca.
sem para isso ter frequentado algum tipo de escola. Então eles eram iletrados, e olha como, se você tirar tempo para ler, você vai ver que Pedro aqui fala com muita propriedade, ou seja, falar com intrepidez não é só falar com coragem, é saber o que está sendo dito, é falar com propriedade. Para isso você tem que conhecer. No caso de Pedro, ô louco, andou 3 lados ao lado de Jesus, sabia tudo do que Jesus queria sobre nós. No nosso caso, nós temos muito mais do que 3 anos para ler a Bíblia e saber tudo que Jesus ensinou a Pedro. E se esquecemos, nós vamos lá e lemos de novo, e estudamos de novo, e se você não lê, você não sabe. E muitas vezes você só vem aqui e só escuta, e ainda assim com a cabeça dividida com as coisas do dia, com alguma questão familiar, com o que você vai fazer ao sair daqui, quem sabe o dia de amanhã, porque estamos aqui dia após dia, culto após culto, e não damos frutos. Uai, se fôssemos árvores, irmãos, uai é coisa de mineiro, né? Qual era o fruto que alguém iria colher à nossa sombra? Quando então fossem comer esse fruto, qual é o gosto que eles iriam sentir ao colher de nós um fruto? Sabor amargo, doce ou não, agradável ou indesejado, sabor de nada, não fazemos diferença alguma, apenas somos mais alguém no meio da multidão, na sala de aula, dentro do ônibus, ou no posto de combustível, quando paramos para abastecer um carro, em qualquer situação. O fato era que, mesmo sendo um inculto, mesmo sendo alguém iletrado, diz o texto, admiraram-se e reconheceram que havia ele estado com Jesus. Já pensou alguém olhar para você e falar assim: mas você fala de Jesus com tanta propriedade? Era isso que parece até que você esteve com ele. Você lê a Bíblia? Claro. Só de viver, só de fazer a nossa boca falar aquilo que o coração está cheio. E aqui Pedro, fazendo o seu discurso, o texto vai dizer assim: vendo com ele o homem que fora, versículo 14, curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: que faremos com este homem? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameaçamo-lo para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E aí Pedro sai dali e vai contar para a igreja o que foi que aconteceu. E aí nós entramos no versículo 23. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E o texto vai seguindo, a história vai sendo contada, e chegamos ao versículo de número 29. Agora, Senhor, o povo orava: olha para as suas ameaças e concede ao teu servo que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Essa era a oração, ou seja, que eu não tenha medo de falar do Senhor Jesus, mesmo sendo ameaçado, mesmo correndo risco, mesmo em circunstância de perigo. Ao invés de fugir dali e se aquietar para não serem novamente descobertos falando de Jesus, a oração da igreja, a oração daquele povo, era para que Deus lhes concedesse condições para que eles anunciassem com toda a intrepidez a palavra. Alguém cheio do Espírito Santo é tido como alguém avivado. Nós estamos esse ano na temática da igreja discutindo sobre temos que ir buscar uma coisa chamada avivamento, e um avivado é cheio do Espírito Santo. E entenda, um avivado não necessariamente sai por aí correndo, gritando, cantando, pulando com cara de quem está feliz e é vazio por dentro. Muitas vezes ele está quieto, sentado no banco, mas quando abre a boca do lado de alguém, sai tanta coisa cheia de vida que é impossível dizer que ele está morto.
Pelo contrário, é o próprio Cristo que está vivo dentro de um cristão que fala com intrepidez. É esse o avivamento que Deus quer de nós, de quem se arrepende por cometer os pecados e prega esse arrependimento com um modelo de vida. Nada vale um culto animado, cheio de nada, vazios, mas tem tudo a ver quando nós somos chamados e reconhecidos como cristãos e fazemos vivificar a vida daqueles que estão em nossa volta, anunciando ao Senhor Jesus. Versículo 30, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E aí chegamos ao versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido todo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí eu termino aqui essa parte como comecei. O que é estar cheio do Espírito Santo? É anunciar o Evangelho com intrepidez, ou seja, com sabedoria, com propriedade. Não precisa gritar, basta você falar. Não precisa dar sinais de que você está com uma alegria tão grande que você tem que cantar e cantar e cantar. Você até pode, até porque quem está feliz louva a Deus o tempo todo, mas isso é algo natural, não precisa forçar, e muito menos ainda, você não só faz aquilo quando está no momento de louvor, você faz isso o tempo todo, porque aquilo é você é Cristo e Cristo és tu, e o teu cheiro é o cheiro de Cristo, e o teu sabor é o sabor de Cristo. E um cristão como Pedro, como João e como tu, cheio de Cristo, nos permite anunciar o Evangelho e entendermos que estamos cheios do Espírito Santo de Deus, anunciando com intrepidez a palavra de Deus. Olha o discurso de Pedro. No primeiro momento, 3.000 pessoas, só naquele ato. Capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, porque ele pregava com intrepidez. Que ouviram a palavra, aceitaram. E naquele dia, subindo o número de homens a quase 5.000, em um único discurso. E o texto fala o número de homens, e quando um homem chega em casa naquela altura, entendendo que era a cultura do momento patriarcal, ele certamente falava para a esposa, falava para os filhos, falava para os irmãos, falavam para os pais, e então o Evangelho vai sendo anunciado. E é mesmo assim, toda vez que alguém achar que vai frear o Evangelho por perseguir um cristão, é aí que ele cresce. Onde é mesmo que está o pastor Everson, Natanael e o restante da turma? Num campo missionário em que os cristãos perseguidos no Afeganistão de lá fugiram e vieram aqui parar para estudar a palavra de Deus naquilo que é o conceito de campo missionário, levantado por um missionário chamado João Marcos, pastor, que era da região, porém na pandemia não pôde voltar para lá, veio visitar aos pais, teve que ficar aqui, mas quem lá estava, veio para cá para ouvir o Evangelho que ele não podia ir lá levar. E quando esses afegãos, em nome de Jesus, com a palavra implantada neles, sabendo aquilo que Pedro sabia, sabendo aquilo que nós sabemos através da palavra de Deus, voltarem às suas origens, lá no Afeganistão, vivendo a sua cultura, no seu modo de vida e falando de Cristo, se eles pudessem escrever para nós com os olhos da fé, diriam, naquele dia 300, no outro dia 500, no outro discurso 900, no outro dia 1, está ótimo, uma só vida, tem festa no céu, porque pregar o Evangelho. Então, meu irmão, mesmo que nos custe, você percebeu o que o vídeo nos mostrou? O homem que teve a sua filha assassinada por um outro homem, que era cristão,
foi lá e mostrou o gosto do cristão, o sabor do cristão, o que é ser cristão. E ao invés de cuspir, como muitos fizeram, dizer nomes ruins, difíceis, xingá-lo, porque esse momento é dado aos familiares, sempre que uma coisa dessa como acontece perante a lei norte-americana, que é diferente de nós, ele usou a tribuna para ir lá e dizer àquele irmão: é difícil, não é fácil, para mim inclusive ele chega a dizer, o mandamento mais difícil que Deus me deu, porque você matou aquilo que eu mais tinha de precioso, que era a minha filha, mas ainda assim, eu te perdoo. E aquele homem, que nada sentia quando era xingado, cuspido, amaldiçoado, quando ouviu o perdão saindo daquele homem, ele chorou, porque é assim que um cristão faz, não tem circunstância, não tem momento. Se o coração dele estiver cheio de Cristo, é isso que sai de dentro dele. Não é uma esmola, mas levanta e anda. Não é uma esmola, mas toma aqui o seu sorriso de volta. Não é uma esmola, mas quem sabe é um abraço. Não é uma esmola, mas quem sabe é uma ligação para orar junto, para chorar junto, para conversar. Quem sabe é uma sacola de pão que você passa na padaria, bate na porta, chega lá e fala: eu vim tomar um café com você. Porque é alguém que precisa de alguém, e você vai lá e além de levar a sua doce presença, você leva a presença doce de Jesus. Isso é pregar o Evangelho, isso é oferecer a Deus, isso é estar cheio de Deus. Então um cristão tem cheiro de cristão, como aquele homem fez todos sentir naquele tribunal. Faça você também. O que o mundo espera é que nós possamos reagir de acordo com o mundo, e não é esse muitas vezes o papel do cristão. E quando nós fazemos isso, então que fique bem claro, Spurgeon tem razão, ele tinha, continua tendo e vai ter sempre, porque a palavra dele, a frase dele está exatamente nos reportando a isso. Se nós somos cristãos, ou nós pregamos o Evangelho com o nosso modo de vida, anunciando a Cristo nas nossas decisões, naquilo que fazemos, naquilo que falamos, ou nós somos impostores, porque até parecemos cristãos, mas verdadeiramente não agimos, não convencemos. O nosso discurso é de ódio, o nosso discurso muitas vezes tem xingamento, o nosso discurso não demonstra Cristo em nós. O nosso discurso dá uma esmola de prata e de ouro, que era o que aquele coxo queria, algo desse mundo, mas deveria ser de cura, de transformação, de modificação de vida, através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pregamos. Você não sabe o que o outro está passando. Muitas vezes, uma palavra dura que você escuta é sinônimo de uma noite mal dormida, de alguém a quem cuidou por uma enfermidade, de um momento crítico financeiro, da perca de alguém, um coração sentindo mal, sangra em cima da gente. E era o momento de acolhermos e talvez pensar, Rick e Alisson, em chegar para uma pessoa que destila veneno sobre nós e dizer: parece que você não está tendo um dia bom. O que está acontecendo? E carinhosamente e amorosamente a gente absorve aquilo e transforma aquilo em um momento de compartilhar do que é bom. E o que é bom para o mundo é Cristo e nada mais. Irmãos, não sejamos hipócritas, sejamos missionários. Não sejamos qualquer outra coisa que se engane mundo afora para parecer como missionário. Não sejamos impostores, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?